principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. Apoio Senhor Braga Barbearia, a barbearia do Caruaru Shopping. Bem, agora é hora da política e hoje Mário Flávio vai destacar um pouco sobre a possível saída de Rodrigo Pinheiro do PSDB. Então a gente confere a partir de agora o cafezinho. Bom dia, Laís, bom dia ao nosso ouvinte, acompanhando aí o Jornal da Cidade, nessa sexta-feira, pós-feriado, meio de ressaca da política, mas a gente vai falar aqui sobre o cheque, que o prefeito Rodrigo Pinheiro pode dar aí na oposição, o cheque que é aquele anúncio no jogo de xadrez, quando é uma ameaça direta na captura do principal, peça do adversário, e a possibilidade de vencer o jogo por antecipação. Rodrigo Pinheiro está prestes a fazer uma jogada parecida com um cheque no xadrez, que é ir para o PV. E o que significa isso? Seria atrapalhar muito os planos do ex-prefeito e deputado Zé Queiroz. A ida para o PV, numa articulação do deputado federal Clodoaldo Magalhães, levaria para o palanque de Rodrigo Pinheiro uma federação, com os apoios aí do PT, também do PCdoB, para a base do prefeito de Caruaru. Com isso, ele manteria o PSDB e teria ainda 3 novas legendas. Pelo que a gente apurou, o senador Humberto Costa não tem nenhum empecilho com essa aliança com Rodrigo Pinheiro. Ele que é o principal aliado do presidente Lula aqui em Pernambuco e a voz mais ativa do partido. Humberto, que é o maior número de prefeitos possíveis aí na base de Lula, e Caruaru é estratégica nesse sentido, lembrando que na eleição do ano passado, o ex-presidente Jair Bolsonaro teve 42% dos votos. Então Humberto Costa quer diminuir essa votação, provavelmente na próxima eleição aí contra a direita. Em Caruaru a situação também é tranquila com o PV local, já que a vereadora Perpétua Dantas, ela praticamente é da base aí de Rodrigo. Sem falar que Clodoaldo Magalhães obteve apoio de outros 4 vereadores na eleição 2022, então não tem muito problema. O entrave que poderia acontecer aqui seria o PT local, mas as conversas que estão acontecendo com o presidente da legenda, Leonardo Bulhões, não teriam nenhum empecilho a longo prazo, não. Com aval principalmente de Humberto Costa, a federação iria tranquilo para Rodrigo. As conversas estão acontecendo e ainda falta muito para a eleição, mas Rodrigo Pinheiro segue os mesmos passos aí da governadora Raquel Lira, que segue aí se aproximando cada vez mais do governo Lula e deve deixar também o PSDB nos próximos dias, nos próximos meses, e o PSD, como eu disse ontem aqui, pode ser o caminho aí de Raquel Lira. Várias legendas estão de olho em Caruaru, mas sem dúvida o PV seria o melhor caminho para uma estratégia interessante aí do Rodrigo Pinheiro. E uns fatos curiosos que aconteceram nos últimos dias, em que envolveram a visita do ministro da Justiça Flávio Dino, foi que num vídeo divulgado pelo próprio prefeito Rodrigo Pinheiro, o Flávio Dino olha para ele e diz: olha, de cada 10 palavras que a governadora fala, 9 são Caruaru. E a governadora dá um sorriso, então mostrando que essa história de um possível rompimento entre Raquel e Rodrigo é uma coisa meio sem sentido aí, e está preocupando mais a oposição do que a própria base do governo. Então eles já estão bem afinados e acho que essa história não vai para frente não de um possível rompimento. O PT, houve uma divulgação de uma foto do PT de Caruaru, em que aparecem o Armandinho, o ex-vereador Daniel Finizola, o presidente do PT aqui, o Leonardo Bulhões, e o Divanilson Galindo, que também é articulador político. E pelo que eu apurei, essa conversa foi mais no sentido daquelas reuniões para debater a política, e mais para gerar uma foto mesmo. O grande desafio de Armandinho nesse momento, de trazer o PT de repente para o lado dele, de deputado Zé Queiroz, seria conter essa investida aí do Rodrigo Pinheiro para ter os partidos da federação na base dele. Tudo porque, numa aliança que o Rodrigo Pinheiro vem montando, se ele consegue trazer a federação para a base dele, a federação do PT, PCdoB e PV poderia ter a maior bancada na Câmara, e isso interessa demais
ao Partido dos Trabalhadores, que hoje não tem sequer um vereador na Câmara de Caruaru. Então vai ser difícil demais para a oposição ficar com essa federação aí formada PT, PV e PCdoB. Outra movimentação acontece, mas aí em Brasília, foi o deputado federal Fernando Rodolfo, que ele declarou apoio à PEC que visa transformar a Guarda Municipal em Polícia Municipal. O deputado disse que a iniciativa vai reforçar a segurança dos municípios, dando aí reforço, inclusive, às polícias estaduais que lutam aí contra o crime, às vezes numa luta bem desigual. Ele também declarou apoio a Israel na guerra contra os terroristas aí do Hamas. Ainda nesse assunto, né, no impulso de se posicionar sobre os ataques dos terroristas, a deputada estadual Rosa Amorim disse que a ação do grupo era a resposta dos palestinos a anos de sofrimento e perseguição de Israel. O vídeo repercutiu muito mal e Rosa Amorim teve que retirar o vídeo e publicar outro, e veio com aquele discurso vitimista, né, dizendo que estava sofrendo perseguição e tal. A verdade é que nessa ânsia de se posicionar, às vezes as pessoas falam besteiras, e foi o que aconteceu aí com a Rosa Amorim, que acabou, né, tendo que se retratar, digamos assim, né, num novo vídeo, e foi para esse campo aí da perseguição, mas não cola muito, né, já que pegou muito mal o discurso dela. Para a gente encerrar aqui, Laís, o assunto da política hoje, uma notícia triste, né, no meio político, que foi a morte ontem, né, do ex-secretário de Educação de Caruaru, Almir Barbosa. Ele foi secretário de Educação no segundo mandato de Tony Gel, à frente da prefeitura, e Almir, ele sempre se manteve ligado ao lado de Tony, mesmo com o ex-deputado perdendo capital político e aliados durante os últimos anos, né? Almir nunca deixou de estar ao lado de Tony Gel e Miriam Lacerda, e eu lembro de vários eventos que o casal fazia, eventos políticos, e sempre Almir estava por lá. Então ele não mudou de lado como muita gente. Ele sofreu um AVC, né, um acidente vascular cerebral, e acabou não resistindo após ser internado, passou, né, por uma cirurgia, mas acabou morrendo ontem. E aqui ficam as nossas condolências. Almir, que fez parte aí do grupo político de Tony Gel durante muito tempo, e uma figura bastante tranquila, né, também ali, que estava ali com os Lacerda e ficou até o momento. Então ficam aqui as nossas condolências aí, né, ao grupo político do ex-deputado Tony Gel, né, que passa por uma reformulação, já que Tony perdeu a reeleição. Toninho também acabou ficando na segunda suplência, deputado federal pelo MDB, e o grupo vai se reorganizando de olho na eleição do ano que vem. Lembrando que Tony hoje, né, ele faz parte aí da Copergás, né, do segundo escalão do governo de Raquel, e também o Toninho, ele tem, né, como cargo, né, a gerência de marketing da Impetur, né, que é inclusive o principal cargo dentro da engenharia da Impetur, que é uma empresa que faz a divulgação, é uma empresa de marketing. Então o pessoal está de luto aí, fica também aqui a nossa mensagem, a nossa lembrança ao Almir, né, que fez esse trabalho aí durante o segundo governo de Tony Gel. Então, Laís, é um pós-feriado de um balanço aí de várias notícias, né, que aconteceram da última quarta-feira para cá. A gente deseja aí para os nossos ouvintes um excelente fim de semana, né, que está se aproximando. Lembrando que na próxima segunda-feira tem uma movimentação política, né, com a governadora e o ministro Silvio Costa Filho anunciando novidades aí no que diz respeito ao Porto de Suape. Então Silvinho vem cumprir a agenda no Recife na próxima segunda-feira. Inclusive o governo do estado vai levar uma van, né, com jornalistas que queiram cobrir essa ação que vai acontecer lá no Porto de Suape. Silvinho, que é ministro dos Portos e Aeroportos. E também deve acontecer algum anúncio, alguma novidade no que diz respeito aqui ao aeroporto de Caruaru, já que foi um dos primeiros assuntos que ele trouxe no que diz respeito, desde que ele assumiu aí o Ministério dos Portos e Aeroportos do governo Lula. Então, Laís, para você também um bom fim de semana. A gente se encontra na próxima segunda-feira aqui dentro do Cafezinho. Um abraço. O Cafezinho. Vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café.